Oi, gente, tudo bem com vocês? Aqui é Prof. Marlene Blanc. Deixa antes de mais nada me apresentar para vocês. Eu sou administradora de empresas, pedagoga, psicopedagoga e também tenho mais 2 pós-graduações aí em metodologia do ensino à distância e metodologia do ensino superior. Mas, enfim, apresentações feitas, né? Por que eu estou aqui? Estou aqui porque, na verdade, nosso encontro seria presencial e seria maravilhoso, né? Porém, a gente tem que aprender a se adaptar e, nesse momento, a gente está se adaptando, fazendo esses encontros serem online, mas nem por isso eles não serão encontros prazerosos, cheios de carinho e, assim, com vontade de abraçar e conhecer vocês pessoalmente. Eu já deixei meu contato aí para vocês, deixei meu WhatsApp, deixei meu e-mail, então que a gente possa estreitar os nossos laços através desses canais aí, tá bom? Fiquem muito à vontade de falar comigo, de perguntar, de questionar. Nós estamos aqui exatamente para isso, para fazer a diferença na vida de vocês, tá bom? E falando da nossa disciplina, vocês devem ter visto aí na plataforma, no AVA, que tem uma infinidade de informações para vocês. Já leram tudo, já assistiram vídeos, já conseguiram se familiarizar com tudo isso? Se por acaso tiver alguma dúvida, eu estou aqui à disposição também para tudo, ok? Eu já postei para vocês o slide da aula que eu vou dar para vocês agora, beleza? Então, vocês podem acompanhar pelos slides, imprimir esses slides e anotando as informações. Então, é bem importante vocês se preocupar com esses detalhes, assim, tipo, eu vou assistir a aula, mas mais do que assistir, né? Talvez a gente tenha oportunidade de falar um pouco sobre isso, mas a gente aprende muito vendo, ouvindo, mas também um canal de comunicação sinestésico, experienciando, escrevendo, anotando, aí assim a gente apreende, ou seja, fica ali dentro e não vai embora nunca mais. E para a gente iniciar esse slide, eu vou falar vou falar para vocês uma frase bem importante aí que vai dar uma delineada em toda a nossa disciplina, e a frase é de Paulo Freire, preste atenção. Não há ensino sem pesquisa, e pesquisa sem ensino. Esses que fazeres se encontram um no corpo do outro, enquanto ensino, continuo procurando e reprocurando. Ensino enquanto busco, porque indaguei, porque indago e me indago. Pesquiso para constatar, constatando, intervenho, intervindo, educo e me educo. Pesquiso para conhecer o que ainda não conheço e comunicar ou anunciar a novidade. Então, essa frase é de Paulo Freire, de 96, e ela traduz um pouco disso tudo que eu quero falar para vocês dentro de todos os conteúdos que nós vamos trazer, que nós vamos conversar, que fala um pouquinho sobre a importância desse pesquisar, desse olhar atento para as coisas, de não deixar as coisas no senso comum, é minha opinião, eu acho, eu acredito, mas você acha, você acredita baseado em quê? Você pesquisou, você fundamentou tudo aquilo que você está falando? Pesquisa na prática profissional. Então vamos lá ver um pouquinho sobre o conceito, o que realmente significa tudo isso. Então, olha lá, pesquisa o que é? É a busca de uma informação da qual eu não tenho nenhum conhecimento ou o meu conhecimento ele é muito limitado. Lembra que eu falei para vocês? Então, não é assim, ó, eu acho, eu penso. Então, todo o nosso achismo, todo o nosso pensamento, ele tem que estar fundamentado em algo ou alguém, né? No caso, eu li para vocês uma frase do Paulo Freire, então eu estou baseado naquilo que alguém extremamente importante, um pensador importante dentro da área de educação, escreveu em um momento na vida. E qual é o objetivo? O objetivo é a averiguação, é você saber daquela informação, se o que na verdade tem disponível sobre aquele tema, o que já foi estudado, que foi escrito, que foi falado, quem são as pessoas que falaram sobre aquilo, e assim você vai criar um novo conceito, talvez o seu conceito, baseado em algo estruturado. A pesquisa, ela é uma atividade voltada para a solução de problemas e através de procedimentos científicos, ou seja, não é o senso comum, é algo realmente científico que foi estudado.
dessa pesquisa são problema ou dúvida. Você vai levantar um problema ou dúvida, né? Vai gerar uma hipótese. Aí você vai buscar o método científico, ou seja, quem escreveu, quem pesquisou, quem conhece sobre, quem é doutor dentro daquilo que está sendo pesquisado, e buscando sempre o quê? A solução, a resolução de um problema que foi levantado. E agora eu quero que você reflita aí comigo e pense. O professor, ele ensina ou o professor pesquisa? O que vocês acham? O professor ensina ou pesquisa? Então, eu vou dar um tempinho para vocês pensarem e depois vocês escrevem aí para mim, vamos conversar lá no chat. O que vocês acham? Você já tem uma experiência com o professor? Se você tem, talvez você possa falar baseado na sua própria experiência. Se você ainda não tem, você pode fazer baseado dentro daquilo que você vê por aí, dos seus professores, das pessoas, dos professores que passaram por vocês. Mas você deve estar pensando assim, tá, mas como que eu sei qual é a diferença de um professor que ensina e de um professor que investiga, que pesquisa? Então, eu vou falar para vocês mais ou menos a diferença, que talvez fica mais fácil você falar, ah, agora eu sei, então eu sou um professor que ensina, sou um professor que investiga. Então, vamos lá. Então, o professor que ensina, quais são os questionamentos que ele geralmente traz? Quais os conteúdos que eu preciso vencer? Então, o foco está onde? No conteúdo, não no aprendizado. Ainda, qual o tempo que me será disponível com a turma? Quanto tempo eu tenho para falar? Minha aula é 50 minutos? A minha aula online é meia hora? Eu vou ter conteúdo para tudo isso? Não? Então, o foco, você está percebendo onde está? Ainda, como devo fazer para manter a disciplina? Então, a preocupação dele, como eu vou fazer os alunos ficarem quietinhos, prestando atenção em mim? Como que eu vou fazer com que essas crianças fiquem quietinhas aí? Ainda, como a avaliação, qual vai ser a avaliação, né? Como vai ser a avaliação que eu vou fazer? Como que eu posso avaliar? Vocês estão entendendo que a preocupação está sempre no processo? Quais os documentos que eu tenho que preencher? Ou seja, o que eu tenho que fazer? Qual o plano de aula? Qual a execução do plano de aula? E não que isso não seja importante de forma alguma, mas o foco do professor que ensina, no nosso exemplo aqui, está sempre no processo, não está no aprendizado em si. E agora a gente vai ver um pouquinho a grande diferença do professor que investiga. É aquele professor que conhece a sua turma, que sabe o que é melhor para o desenvolvimento, né, daquela turma, qual a forma que aquela turma aprende ou não. Então, olha só os questionamentos do professor que investiga. O que eu preciso ensinar? Tá vendo a diferença? O que eu preciso ensinar? Porque que esse ensinamento ele é importante. Por que ele é importante? Para que serve aquilo que eu preciso ensinar? Tá, eu vou ensinar isso, mas para que isso serve? O que vai desenvolver isso na criança? O que isso vai trazer de benefício, não só nesse momento, mas ao longo do tempo? Como é que se aprende aquilo que eu preciso ensinar? Ok, já entendi o que eu tenho que ensinar, mas como que se aprende isso? Porque tem crianças que vão aprender muito mais executando, tem crianças que vão aprender mais ouvindo ou falando, experienciando, enfim, como a criança vai aprender. Então, aí a gente usa um pouco da empatia, é olhar com outro olhar para o outro, né? Quanto tempo eu preciso para ensinar? Então, eu tenho o conteúdo, eu sei o objetivo, eu sei por que ensinar, como ensinar, qual o objetivo e assim, quanto tempo eu levo para isso? Eu não consigo resolver isso em meia hora, não consigo resolver isso em uma aula, preciso de mais tempo. E todo mundo aprende do mesmo jeito? Para mim, esse questionamento ele é extremamente importante. Como as pessoas aprendem? Primeiro, será que eu sei como eu aprendo? Cada um de vocês deve saber. Eu aprendo. Tem gente que está adorando as aulas online, porque ela consegue prestar bastante atenção. Tem gente que já não está gostando tanto assim, vai ter que se adaptar, vai ter que aprender a gostar, porque é o que a gente tem, né? Ou seja, cada um aqui aprende de um jeito. E por que com as nossas crianças lá na escola, lá na sala de aula, seria diferente? Claro que não vai ser diferente. Então, quando eu começo a prestar atenção nisso, eu me torno um professor que investiga.
Olha que lindo isso, né? Então, nós temos que aprender a ter o nosso olhar, o nosso foco sempre assim. E assim, eu sempre digo, é tão mágico, né? A gente toca a vida das pessoas. De que forma você quer tocar a vida dessas pessoas? De que forma você quer marcar a vida dessas pessoas? Então, a gente tem que aprender a ser um professor que investiga, que pesquisa, que tem total interesse em fazer a diferença. E aí, onde investigar, né? Onde eu vou pesquisar tudo isso? Então vamos prestar atenção. Primeiro, dentro de mim. Por que dentro de si mesmo? Porque ali é a melhor maneira onde eu vou encontrar, como eu devo ensinar toda a teoria que eu quero passar. Então, tá tudo dentro de mim. Como eu gosto de ensinar, como eu gosto de falar, qual é a paixão que eu tenho nisso que eu estou colocando. Então, é dentro de mim, mas também é fora. Então, chegar fora de si é o resultado do processo. É a aula que você vai dar, que você vai ministrar, que você vai desenvolver ali com seus alunos. E aí, mais um questionamento para vocês, que vocês podem me responder lá no chat. Para ensinar é preciso saber algo ou também como se ensina esse algo? Ou para ensinar algo a alguém eu preciso também saber? Então, é um questionamento para vocês. Eu consigo ensinar só aquilo que eu sei? É verdade isso? Eu consigo ensinar e como eu ensino isso? Eu preciso aprender com o que eu ensino? Eu aprendo com as coisas que eu ensino? Eu aprendo com as trocas que são realizadas? Às vezes a gente entra dentro de uma sala de aula pensando que a gente vai ensinar, né? A gente estudou, se preparou, se capacitou e vai lá. E a gente sai daquela aula com tanto aprendizado na nossa cabeça que você fala, nossa, tudo isso que eu agreguei aqui na minha vida não tinha em livro nenhum. Foi a troca, foi a experiência, foi o olhar que você lançou para aquele aprendizado, para os seus alunos. E essa troca ela é maravilhosa, né? Aí você fala, eu entendo porque eu escolhi essa profissão. Porque às vezes, a gente é tão apaixonado pela área de educação, pelo menos eu sou. Quando eu termino de dar uma aula, eu falo, gente do céu, eu nasci para fazer isso, né? E vocês devem sentir isso, ou já estão sentindo. Quem não tem experiência ainda, logo vai começar os estágios. Então, tudo isso que a gente está falando, vocês vão perceber isso na prática de vocês, que o quanto é gostoso, o quanto é prazeroso, o quanto é algo que a gente não sabe explicar, né? Porque a gente é apaixonado por aquilo que a gente faz. Olha só, então quando se ensina é preciso domínio da técnica, porém, não é só o domínio da técnica, isso não é suficiente. É preciso dominar o processo pelo qual se constrói as noções do que se quer ensinar. Já aconteceu com você, de você pensar, colocou lá no plano de aula, toda a atividade, tudo certinho, preparou material, tá tudo certo. Aí você chega na sala de aula, aí uma criança faz uma pergunta, tem uma situação atípica, aconteceu algo, aí você desmonta toda aquela estrutura ali e você vai ensinar. Mas daí é de uma outra forma, porque você conhece todo o processo para levar aquele conhecimento. Aí você se adapta, você se adequa e você consegue realizar, às vezes até melhor do que aquilo que estava planejado. Não é que no planejamento não é importante, é extremamente importante, ele vai delinear, né, todas as nossas aulas, tudo que a gente está propondo, porém, a realidade, o olho no olho, tudo isso que envolve aprendizagem, ela é extremamente importante e é totalmente adaptável. Agora eu quero que você pense aí comigo, se você tem uma lembrança assim de como você aprendia. Se tem aquele professor que ele falava de um jeito, ou ele fazia alguma atividade, ele trazia algo diferente. Enfim, quem era você do outro lado agora como aluno? Você lembra isso? Então a memória ela vai sendo utilizada pela nossa inteligência. E todos aqueles conceitos que você aprendeu lá no primeiro ano, lá no segundo, lá na quinta série, lá faz tempo. Todo aquele conhecimento que você lembra até hoje é porque realmente você aprendeu, teve apreensão do conteúdo. E o que o professor fez para que aquilo acontecesse?
Qual a forma que você aprendeu? Então, esse questionamento ele é importante, porque daí a gente aprende a ter um olhar para dentro. Olhar para fora, claro que é importante, mas quando a gente olha para dentro, a gente vai buscando respostas importantes dentro do nosso ensino-aprendizado também. Ok, então vamos falar um pouquinho sobre os objetos de investigação? Então, investigar o processo de construção da noção sobre o conteúdo. Eu tenho um conteúdo e o processo da construção daquele conteúdo, aquilo que eu quero passar, como se dá. Investigar o que os alunos pensam e como eles pensam. Então, o que está acontecendo nesse momento? Vocês estão percebendo, né? Inclusive, nossas aulas que seriam presenciais estão sendo assim, online. Então, é uma nova adaptação. Tem professores nesse momento, eu tenho 2 filhos, o Ramon e a Lara. O Ramon tem 16 anos, a Lara tem 11 anos, e os 2 estão também tendo aula online. Então, o professor teve que se adaptar. Como esse aluno aprende? Eles estão realmente aprendendo? Está sendo fácil? Está sendo difícil? Tenho que rever essa forma de ensinar? Então, o tempo todo é investigar como o aluno aprende, como o aluno pensa. Investigar quais são as noções que eles têm a respeito do conteúdo. É igual uma criança. Às vezes uma criança faz uma pergunta para você e ela às vezes não tem noção nenhuma do que ela está perguntando. Aí você vem com a resposta enorme. Será que não seria mais interessante você voltar à pergunta e falar assim: o que você faria nesse caso? O que você acha? Para você investigar o que ele sabe a respeito daquilo. Então, os nossos alunos, da mesma forma, eles têm já maturação para entender esse conteúdo? É possível? Não é possível? Então, isso é um dos objetos da investigação. E ainda, investigar a realidade em que vivem, para daí retirar elementos de significação. Então, a gente não pode simplesmente pensar no papel, e o papel é tão lindo, né, que aceita exatamente tudo que a gente quer, mas mais do que pensar aqui no papel, é a minha prática mesmo, qual a minha realidade, qual a realidade dos meus alunos, que momento eles estão, e aí sim, né, nós podemos analisar aqui que momento nós estamos dentro da educação, e assim a gente vai conseguindo adaptar e deixando o conhecimento algo prazeroso, algo que os alunos vão para casa, mas estão pensando em você, estão pensando em aprender. Aquilo que você falou teve um significado tão importante, e aquele significado leva à reflexão, ao aprendizado ainda muito maior. Eu trouxe para vocês 2 conceitos também para a gente refletir e pensar um pouquinho, que é o seguinte: egocentrismo e descentração. Ensinar é um ato de descentração e superação do egocentrismo. Ou seja, é eu tirar um pouco esse ego, né? Eu sei, eu que estudei, eu que sou professor, parece que eu tô, né, num nível, os alunos estão em outro. Quando eu tiro isso tudo, eu tô me distanciando do ego. Então, olha só as possibilidades. Pensar exclusivamente a partir do meu próprio ponto de vista, a partir do seu próprio ponto de vista, é o total ego. Então, eu penso a partir do meu ponto de vista, da minha ótica, da forma que eu aprendi, então eu vou passar. Eu aprendi assim, todo mundo deve aprender assim. Isso eu considero importante, então eu não estou nem vendo o meio, acho que é importante, é isso que eu vou fazer. Ego. 2, considerar que o aluno existe, né? O aluno existe, mas acreditar que pensa do mesmo modo que o professor. Então, é igual a primeira situação. Mesma coisa. Então, eu sei, o aluno existe, o aluno ele é um ser que está ali, só que ele não é um ser pensante, porque eu penso por ele. Ele tem que pensar como eu penso, ele tem que acreditar naquilo que eu acredito e assim por diante. E 3, investigar como o aluno pensa e direcionar a aula para o aluno. E é fácil fazer isso? Vou repetir para vocês. Investigar como o aluno pensa e direcionar a aula para o aluno. E é fácil fazer isso? Muitas vezes não. Por que não? Porque o ego, né? Mas eu estudei, eu sei. E daí é tão difícil tirar isso tudo de dentro de mim e olhar para o outro como alguém que tem uma troca ali. E que aquela interação ela é extremamente importante para todo esse aprendizado.
E aí, algumas dicas aí no nosso próximo slide que fala dicas para o professor pesquisador, porque eu estou falando para vocês o tempo todo da importância de ser um professor investigador, que pesquisa, que busca, que traz essas soluções, e eu vou dar algumas dicas para vocês. Então, olha, não adiar tarefa. A gente tem uma coisa, né, de querer procrastinar, deixar para depois eu faço, depois eu penso, depois eu ajo. Então, não é uma atitude de um professor pesquisador. Registrar antes de falar para não confundir. Então, você vai colocando todos os tópicos que você quer abordar, por que você quer abordar aqueles tópicos. Escrever as anotações em um lugar sossegado, tranquilo, em tempo de quarentena, não sei se está encontrando isso, né? Mas é tão importante a gente conseguir se concentrar em algo, né? Tem uma palavrinha que eu gosto bastante que se chama inteireza. Não sei nem se existe essa palavra, mas é você estar inteiro onde você está. Então, eu estou inteiro aqui fazendo, executando. Ainda, dar-se tempo para escrever as notas, esboçar frases, chaves e tópicos antes de começar a escrever. Então, você vai pensar, alguém já pensou sobre isso? Quem é essa pessoa? Que livro que foi aquele, né? Escrever de forma cronológica, ter um começo, meio e fim. Deixar as conversas e acontecimentos fluírem no papel. Sabe aquela brainstorm, que é uma chuva de ideias? É você colocar todas as suas ideias, depois você vai organizando isso. Às vezes vem um pensamento e você fala, isso não é importante. Mas depois você vai descobrir que aquele pensamento fazia um link totalmente interessante com tudo aquilo que você estava construindo ali. Deixar as conversas e acontecimentos então fluir no papel, ainda acrescentar que foi esquecido na primeira escrita. Quando a gente escreve e aquilo não soou ainda tão atual para você, ou tão importante para você, depois você vai rever, você vai trazer aí outras informações, talvez pegar aquilo mesmo, mas colocar com outras palavras, ajeitar, encaixar. Compreender que esse método é trabalhoso, demanda tempo, mas traz uma riqueza ímpar para o processo educativo. Então, algumas diquinhas aí que dá para a gente começar a colocar em prática para começar a se tornar esse professor. Mas calma, que a gente tem uma atividade no final desse slide e eu vou passar para vocês, depois vou explicar também a atividade. Bom, eu acredito que vocês já sabem a importância que é ser um professor pesquisador. Então, realmente é importante? Claro que é. E qual é essa importância? O ensinante, os professores, né? Os educadores, devem ter clareza de conhecer através do estudo, de estudos, no momento de preparar a sua tarefa docente. Então, ele tem que ter clareza, conhecer tudo aquilo, deve estudar, e esse estudar é um fazer crítico, não é porque tá ali que eu não vou questionar, não vou buscar, né, hipóteses em cima daquilo. Ler, observar, reconhecer as relações entre os objetos para conhecê-los. O ato de estudar implica sempre o ato de ler. Ler o mundo, ler a palavra, ler a si mesmo. Lembra que a gente sempre fala da relação interpessoal, que é você com os alunos, mas também essa relação intra, ela depende do intra, da relação intrapessoal, você com você mesmo. Ensinar exige pesquisa. Ensinar exige busca contínua, procuras, indagações, busca de conhecimento, intervenção. Para quem ainda não conhece, é anunciar a novidade. A pesquisa exige rigor metodológico. E a prática docente exige rigor metodológico. A prática docente exige a busca, a indagação, a pesquisa. O professor deve se perceber e assumir um professor pesquisador. Então, dentro do ensinar e aprender, dentro dessa relação, não existe ensino sem aprendizagem. Ou seja, eu não consigo ensinar se eu não aprendo. Então, tem que primeiro aprender. O ato de ensinar exige a existência do ensinante e do aprendente. Ou seja, tem duas relações aí, o que ensina e o que aprende. Mas não só aquele que ensina o tempo todo está ensinando, aquele que aprende também está o tempo todo aprendendo. Então, às vezes, a gente troca aí os papéis. O ensinante aprende ao reconhecer um conhecimento antes aprendido. Então, ele reconhece esse conhecimento, né? E o ensinante observa a forma como o aprendente trabalha para aprender o ensinando. Olha só que legal. Então, o ensinante, o professor, ele observa a forma como o aluno, o aprendente, trabalha para ele aprimorar esse aprendizado.
O ensinante, ele se ajuda a descobrir as incertezas, acertos e equívocos. Ensinar a ler é se envolver em uma experiência criativa em torno da compreensão, e é lindo demais. A leitura deve ser feita de forma crítica, ou seja, eu vou ler, mas eu vou ter uma visão crítica dentro daquilo que eu estou lendo, o que é verdade, o que é bom para mim, o que não é, o que realmente dentro daquilo que está sendo dito ali, o que realmente tem um significado para mim ou não, e onde deverá acontecer a passagem da experiência sensorial para a generalização que acontece na linguagem escolar e desta ao concreto tangível. Então, dentro da leitura de mundo, leitura da palavra. A leitura do mundo vem antes da palavra. A leitura do mundo persegue a compreensão do objeto, se faz no mundo do cotidiano. A leitura da palavra se faz na busca da compreensão dos textos, portanto, dos objetos nele referidos. Diante disso tudo, que a gente pode perceber é que cada vez mais, esse momento que nós estamos vivendo, a nossa realidade é que esse profissional ele tem que exercer uma prática contextualizada, levar em conta todos os outros fatores que estão aí envolvendo a aprendizagem. Ou seja, ficar atento, né, às especificidades aí do momento, a cultura local, o que está acontecendo. E também aonde está inserido, né? Esse alunado, esse aluno e as expectativas escolares que ele tem. E o maior questionamento agora é que a gente já viu um pouquinho sobre esse professor que ensina, esse professor que pesquisa, que tipo de professor você é ou que você deseja ser. Aí a gente tem que buscar essas respostas, né? E essas respostas, elas estão sendo construídas dentro de todas as disciplinas que vocês estão vendo, dentro da prática de vocês, mas a gente tem que sempre se questionar que professor que eu quero me tornar? Esse professor que pesquisa, com certeza, e como me torna esse professor? Vamos falar um pouquinho da atividade que eu propus para vocês, que também está ali na plataforma. Dê uma olhadinha lá, tem toda a explicação, mas eu vou explicar aqui um pouquinho para vocês, para a gente começar a desenvolver esse professor que pesquisa, ok? Então a atividade é bem fácil, bem tranquila, tenho certeza que todos vocês vão conseguir fazer com bastante facilidade. Eu deixei meu e-mail, que é marleneblanc@gmail.com, para vocês me enviarem por e-mail. Eu deixei também meu WhatsApp, caso vocês queiram enviar o arquivo, também não tem problema. Até quando, professor? Até a nossa próxima aula, porque daí a gente vai poder conversar sobre essa atividade, já executou, já sabe como que foi feito, se tem facilidade para fazer ou não. Então, olha lá como é que é. Vamos colocar em prática os seus conhecimentos. Realizar uma pesquisa em um livro didático do 2º ano do ensino fundamental. Então, se você fala, mas professora, eu não estou dando aula ainda. Então, pode ser aí pode ser do filho, pode ser, se não for do aluno, pode ser do filho, ou do irmão, do vizinho, né? Se não consegue, tenta buscar aí dentro da biblioteca online, podia ser até na tua biblioteca lá física, mas se não tem, pode ser na biblioteca online, mas pesquise, que é importante, ok? Você vai verificar de que forma está estruturado. Então, o que a gente quer saber? Como foi feita a estrutura desse livro? Como que foi executada essa estrutura? De que forma contempla a leitura, a texto destacando sobre os gêneros textuais, a interpretação de texto da leitura realizada, ou são somente exercícios mecânicos, a linguagem, vocabulário e a construção de frases são acessíveis, compatíveis com a série em questão. Aí você já vai dar uma analisada nisso também. As atividades, elas são claras, ajudam o aluno a compreender o conteúdo. Isso pode ser dentro da sua opinião. Então, você vai pegar esse livro e você vai ter essa visão, vai começar a pesquisar. A gente vai começar a entender que não é só o olhar para si, né? Olhar para aquilo, mas é um olhar mais amplo. A gente vai desenvolver daí a pesquisa na prática. Ok? Dúvidas? Me chamem, me gritem, mandem sinal de fumaça. Gente, olha só, foi um prazer enorme estar aqui com vocês.
ainda as nossas relações estão assim, mas logo, quem sabe, né, a gente consiga se encontrar aí pessoalmente. Eu vou adorar ter vocês pessoalmente, beleza? Então, assim, fiquem sempre de olho na plataforma que a gente vai estar conversando. Manda mensagem pelo chat, pelo meu e-mail, pelo WhatsApp e vamos estreitar as nossas relações e fazer com que esse momento passe o mais rápido possível e passe e a gente se torne pessoas melhores, porque o mundo merece a nossa melhor versão e a gente também merece conviver com a nossa melhor versão, né? Então é isso aí, um beijo, um abraço e até a nossa próxima aula.